Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora e quero acolher você que também está chegando agora no nosso Retiro Quaresmal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro dos Números, capítulo 25, versículos do 1 ao 9. Livro de Números, capítulo 25, versículos do 1 ao 9. E a palavra de Deus diz assim: habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vós mate os seus que se tenha juntado a Baal-Fegor. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita, sob os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até sua tenda e ali transpassou juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com esta praga. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa passagem do livro de Números que nós acabamos de ouvir, que acabou de ser proclamada, nós vemos o zelo de Finéias, como o zelo de Finéias é louvado pelo autor sagrado e mostra o zelo contra a prostituição dos filhos de Israel com as madianitas na Sagrada Escritura. A idolatria era chamada muitas vezes pelos autores sagrados de prostituição, isso mesmo. A prática de roubar o culto de adoração devido somente a Deus e direcionados para deuses pagãos, essa prática era considerada uma prática de prostituição. Por isso, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nos vem a pergunta, nós sabemos que aquele povo pecou e pecou gravemente contra Deus, mas aí vem a pergunta, o que é pecado? O que seria pecado? Se nós pegarmos o catecismo da Igreja Católica, vem definir o seguinte: o pecado é a ofensa a Deus. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. Esse fundamento está no livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 6. Nós vemos que, diante dessa leitura, desse contexto que nós acabamos de ouvir, nós vemos que o pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. Para que nós possamos aprofundar cada vez mais nesse contexto, podemos dizer que o pecado é, portanto, o amor de si próprio até o desprezo de Deus. Ou seja, nós vemos que uma das definições de pecado é o orgulho, é o amor de si próprio, é o orgulho, é a soberba, é a prepotência, é a arrogância, em querer se igualar a Deus ou em querer ser mais do que Deus, ou em querer pensar que Deus está errado, em querer definir, enquadrar Deus nos nossos conceitos, na nossa mentalidade. Então nós vemos que por essa exaltação de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus que se realiza a salvação. Meu irmão, nós precisamos entender que a nossa primeira vocação é a santidade. Deus mesmo nos diz que sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Por que é importante ser santo? Qual a finalidade da santidade? Muitas vezes nós temos uma visão errada sobre ser santo. Quando você fala de santidade para uma pessoa, ela já imagina que santidade é estar no altar, é ter uma imagem sua,
é alguém esculpir uma imagem sua, você está no altar, alguém fazer prece para você. Não, 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 não. É completamente diferente, não chega nem perto disso. A palavra santo significa separado. Para que você entenda, quando nós entendemos por que muitas pessoas têm repulsa à santidade, porque muitas pessoas negam a santidade. Ah, santo só Deus, ninguém pode ser santo. Então existe um erro bíblico gravíssimo aqui. Porque Deus fala, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos um problema bíblico aqui. Nós estamos dizendo, se eu não acredito na santidade, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Mas como diz Santo Agostinho, não se ama o que não se conhece. Por que as pessoas negam a santidade dos santos? Porque não entendem o significado de santidade. Como eu disse, a palavra santo significa separado. Separado do quê? Do mundo e do pecado. Santo é um homem justo. E quando fala justo, para você ter ideia, na Bíblia, na Sagrada Escritura fala no Evangelho que São José era um homem justo. E justo, no contexto bíblico, significa santo. O que é um homem justo? É um homem fiel a Deus. Um homem que vive segundo a vontade de Deus, que caminha nos caminhos do Senhor, que busca viver, praticar os mandamentos da lei de Deus. Isso é um homem santo. É um homem que segue a doutrina de Jesus, que segue os ensinamentos de Jesus. Então, ser santo é viver aquilo que o Mestre deixou para nós. É viver aquilo que o Mestre pede para nós. É perdoar nossos inimigos, é perdoar aqueles que nos perseguem, é orar por aqueles que nos odeiam. Então, quando você vai colocando o Evangelho na prática, você vai se tornando um homem ou uma mulher santa. Isso é ser santo, é ser separado. Portanto, por que é tão importante ser santo? Porque como diz Jesus, como diz Deus no autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá Deus. O próprio Deus fala, sem santidade a gente não veremos como Ele é. Sem santidade não se chega ao céu. O céu é para os santos. O céu é para os violentos, mas não o violento físico, mas os violentos na santidade. É interessante que lendo essa leitura de hoje, meditando nessa leitura de hoje, me faz lembrar da parábola do filho pródigo. E muitas vezes nós agimos como aquele filho pródigo. Nós estamos na casa do Pai, comemos o melhor banquete, o melhor alimento, o alimento que dá vida, que é o próprio Jesus. E muitas vezes nós falamos assim, Senhor, dá minha parte da herança que me cabe, já não quero mais ficar aqui, não quero mais comer esse alimento, eu quero comer outras iguarias, eu quero ir para o mundo, eu quero viver, eu quero me aventurar, eu quero experimentar coisas novas, eu quero deixar essa comida já velha, que eu já estou enjoado, eu quero comer coisas novas, coisas diferentes. E muitas vezes nós fazemos isso. Pegamos a nossa parte da herança, vamos para o mundo, beber, curtir, dançar, beijar na boca, transar de forma desregrada. E nós vamos curtindo. Assim como aquele jovem, nós muitas vezes perdemos tudo. E eu queria que você entendesse que o perder tudo aqui não é um perder tudo material. Nossa, eu fui para o mundo, eu perdi dinheiro, perdi meu emprego, perdi minha família, perdi meu carro, perdi minha casa. Não é nesse contexto material. O perder tudo é saber que aquele jovem, ele era filho de um rei, e ele comia no banquete na mesa do seu pai, comia os melhores alimentos na mesa do seu pai, a melhor comida na casa do seu pai. E vem dizer que o pecado fez com que aquele jovem perdesse tudo, principalmente a sua dignidade, a sua identidade. E aquele jovem que comia do bom e do melhor, no banquete do Cordeiro, que comia só as melhores comidas, vem dizer o texto que aquele jovem, ele começou a mendigar lavagem dos porcos que ele cuidava. Talvez você não saiba, se você já criou porcos, ou você conhece alguém que tem porco em casa, hoje a criação é outra, se cria com ração, tudo mais, mas uma criação de porcos antiga, quem tinha um chiqueiro em casa e criava porco, se dava lavagem. O que é lavagem? Quem já criou já sabe que eu não estou mentindo. Lavagem é o resto de tudo. É casca de laranja, é casca de banana, é resto de mamão, é resto de banana, é casca podre de banana. Ou seja, é o resto do resto do resto. E você dá para aquele animal. Veja que aquele jovem que comia de tudo, do bom e do melhor,
chegou a um ponto de perder tudo, sua dignidade, sua identidade, a sua característica, e chegou ao ponto de mendigar para se alimentar de lavagem, ou seja, largou tudo do que tinha de bom e do melhor na casa do Pai, na presença de Deus, para comer o resto do resto que sobra, dado para um animal. Mas interessante que vem dizer a parábola que aquele jovem ali caiu em si. E ele falou, na casa do meu pai até os empregados comem do bom e do melhor e são bem tratados. E diz a parábola que aquele jovem caiu em si, levantou-se e disse, já sei, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Muitas vezes nós precisamos pedir a Deus essa graça de cair em si. E muitas vezes o pecado ele deposita em nós o orgulho. O orgulho é um pecado tremendo, que além de nos afastar, de nos romper com a amizade com Deus, de prestar um culto de adoração a Deus, nos cega a ponto de não fazer com que nós caiamos em si. O orgulho não nos deixa cair em si. Por isso nós queremos pedir a Deus nesse dia a graça de que todo orgulho, soberba e prepotência seja extraído de nós, do nosso coração. Muitas vezes nós temos atitudes egoístas, muitas vezes nós temos atitudes soberbas, muitas vezes nós temos atitudes prepotentes. Mas hoje nós queremos pedir, Senhor, dai-nos a graça de cair em si, dai-nos a força de levantar e dai-nos a graça necessária para voltar à Tua presença, reconhecer o nosso pecado, a nossa miséria, voltar ao estado de graça e voltar à amizade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.